Boa noite. 2 suspeitos de pertencer à máfia italiana são presos durante a operação da Polícia Federal em Praia Grande. Pai e filho foram localizados em edifício de luxo no bairro Aviação. Imagens da Polícia Federal mostram uma passagem secreta para possível fuga em caso de cerco policial. Agentes apreenderam uma mala cheia de dólares e reais. Durante coletivo em Curitiba, a APF deu mais detalhes sobre a operação. Um dos principais elos da máfia italiana chamada 'Ndrangheta estava no Brasil já há bastante tempo, há aproximadamente 2 décadas foragido da polícia italiana, de diversas autoridades do mundo, procurado pela Interpol, já residiu em outros países, como em Portugal, onde chegou a ser preso e de onde fugiu, utilizando-se de passaportes falsos, documentos falsos, tudo isso sendo apreendido, inclusive, hoje de manhã, na residência que ele fazia uso no litoral de São Paulo. Pai e filho foram presos durante a Operação Barão Invisível em Praia Grande. Eles são suspeitos de pertencer ao grupo mafioso 'Ndrangheta, da Calábria, no sul da Itália. Segundo a Polícia Federal, eles faziam o elo da produção de cocaína em países como o Peru e a passagem pelo Brasil, inclusive por portos. Não só essa apreensão de 1 tonelada, como diversas outras apreensões de centenas de quilos que ocorreram nos últimos tempos, serão confrontadas com os traços dessa organização criminosa. E assim como eu falei, essa peça-chave do quebra-cabeça pode se encaixar em qualquer uma dessas investigações em andamento. Inclusive essas apreensões recentes no Porto de Paranaguá. Especialmente apreensões em portos, já que foram encontrados equipamentos destinados à falsificação, fabricação e falsificação de lacres utilizados nos containers. Os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal em Santos. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, após pedidos da Polícia Federal e da Interpol, em cooperação com a polícia italiana. Quando se trata de presos foragidos de outros países, o pedido vem por meio do canal Interpol, chega em Brasília, onde a Polícia Federal possui uma coordenação geral para cuidar dos pedidos da Interpol, ou seja, faz parte da Interpol no Brasil a Polícia Federal, de onde os delegados fazem as representações pelas prisões daqueles que têm notícia de que estão no Brasil. Essa representação, de acordo com a competência, deve ser feita diretamente ao Supremo Tribunal Federal e não a um juiz de primeira instância. O Supremo analisa o caso, expede o mandado de prisão preventiva para fins de extradição, encaminha eles diretamente para a autoridade policial que fez o pedido, no caso do setor Interpol da Polícia Federal em Brasília, e de lá ela encaminha para a polícia que estiver responsável pela investigação dar o cumprimento. E amanhã, feriado, é dia de muita gente voltar para casa. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes vai implantar a operação especial. O repórter Fabiano Roma tem mais informações. Quem for voltar para casa depois do feriadão nesta terça-feira vai encontrar no sistema Anchieta Imigrantes a operação Subida. Nessa operação, a subida é feita pelas 2 pistas da rodovia dos imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta. É importante destacar que a inversão de sentido das rodovias do sistema Anchieta Imigrantes durante as operações de tráfego ocorre apenas no trecho de serra, entre os quilômetros 40 e 55 da via Anchieta e o quilômetro 40 até os 58 da rodovia dos imigrantes. A previsão do tempo diz que nesta terça-feira vai haver sol com boa visibilidade e temperatura na faixa aí dos 22 graus de máxima. Isso proporciona uma viagem tranquila, mas sempre é bom recomendar. Bebida e direção não combinam de jeito nenhum. E é claro, viajar com o cinto de segurança, respeitando sempre os limites de velocidade, para que se tenha uma viagem realmente tranquila e se chegue em casa com tranquilidade. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. O túnel Rubens Ferreira Martins, no centro de Santos, vai ser fechado das 9 às 11 da noite de hoje para serviços de limpeza.
A interdição vai ser na pista Praia Centro. A outra vai ter a mão revertida. Já quem estiver no centro deve usar a rota alternativa pelo elevado Aristides Bastos Machado e avenidas São Francisco, Senador Feijó, Rangel Pestana e Valdemar Leão. O feriado de amanhã marca a memória dos combatentes que lutaram na Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje foi dia de lembrar a data em São Vicente. O monumento na Praça 22 de Janeiro, em São Vicente, mantém viva a memória de Pércio de Souza Queiroz Filho, soldado vicentino que lutou na Revolução Constitucionalista de 1932. A solenidade de hoje foi para homenagear o herói que foi ferido no campo de batalha e morreu em outubro de 32. Esse ato marca a preservação de sua memória e de sua raiz aqui na cidade. Não dá para esquecer o que os outros fizeram pela gente, né? Sem dúvida nenhuma. Se tem muitas vezes uma falsa impressão de que a Revolução não deu certo, mas a Revolução sim deu certo. Ela marcou uma posição nossa do Estado de São Paulo na época e depois, posteriormente, no momento subsequente, nós tivemos a nova Constituição. Então, sem dúvida alguma, foi um momento importante para o Brasil e foi capitaneado pelo Estado de São Paulo. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas e membros da Associação Capacetes de Aço de São Vicente. A Revolução de 32 é um importante marco na história de São Paulo e também do Brasil. Dada a pujança desse Estado que se viu depreciado por um regime ditatorial instalado por Getúlio Vargas, que levou os paulistas até ao cúmulo da tomada em armas para partir para o fronte com o intuito de buscar a reconstitucionalização do país. Então foi marcante em 1932 esse episódio épico, porque houve um derramamento de sangue bastante grande, mostrando o valor em luta do paulista pelo Brasil. A frente fria que baixou as temperaturas na região trouxe novas ressacas à Ponta da Praia, em Santos. Segunda-feira de sol, o pessoal passeia pelo calçadão da Ponta da Praia e muitas vezes nem percebe que uma parte das muretas foi substituída por uma rede de plástico. Aqui nesse trecho do calçadão, bem em frente ao aquário, as muretas desapareceram por força da ressaca que aconteceu no final de semana. Ao todo, foram 25 metros que o mar levou embora. Com a elevação da maré, a água invadiu a rua. Alguns canais quase que transbordam. Esse arquiteto mora na Ponta da Praia e viu de perto a força da ressaca. Ele diz que a do fim de semana não foi mais forte do que a que ocorreu em 2016, mas sempre dá medo. Um susto sempre né? Mas eu já estou acostumado, assim, você vai se adaptando com o que vai acontecendo e tomando conta da dimensão de que cada ressaca pode provocar, né? Essa eu achei até um pouco menor que a de 2016. A de 2016 eu acho que nem meus filhos, meus netos vão ver isso de novo, né? Essa já foi forte, mas não tanto quanto a de 2016. Há um ano foram colocados no mar os bags de areia. As boias mostram o lugar onde está o equipamento. Segundo este engenheiro da prefeitura, o projeto não tem como principal função conter os efeitos da ressaca. Mas ele acredita que os bags contribuíram para a redução de danos. A principal função dos bags era servir como uma armadilha de sedimentos, né? Ou seja, a função básica era fazer com que a areia da praia ficasse mais onde tínhamos uma praia, né? Isso ao longo dos anos é bem provável que vai acontecer. Ao mesmo tempo, é lógico que teve uma minimização, uma atenuação dos efeitos dessa ressaca. Não é para conter, e não foi projetado para isso, conter uma ressaca tão forte assim. Mas provavelmente, se não tivesse os bags, essa ressaca teria um efeito muito mais destrutivo do que teve agora, né? Desde o início do ano que a Ponta da Praia está em obras, o projeto promete remodelar a área. O arquiteto responsável afirma que as ressacas foram levadas em conta e que tudo está sendo feito para que, com as mudanças prontas, os danos causados pelas altas marés sejam menores. Um deles foi o alteamento aqui da pista. A gente pode observar aqui, esse ponto aqui onde nós estamos, originalmente estava a 1 metro abaixo desse nível. Então, com isso, a própria via ela se torna uma barreira, uma espécie de dique em relação às ondas, né? Então, antes do caimento da água,
era da mureta em direção à pista. E agora, quando a onda vem, ela vai ser conduzida direto para a água e não vai mais, ou vai evitar que a água pudesse passar para o outro lado. Esse é um ponto muito importante. Agora, olhando as imagens, eu tive aqui presente no dia, foi uma ressaca muito forte, a maré muito alta e não houve nenhum tipo de prejuízo à infraestrutura nem à obra, né? Nenhum pedaço de calçada ou ciclovia foi demolido, o que isso é muito positivo, já que demonstra que a gente está no caminho certo. Então, são vários outros cuidados que a gente está fazendo, melhorando a drenagem, tubulação subterrânea ampliada ou colocada em pontos que não existiam. A calçada predial que acompanha, que margeia aqui a pista, foi também alteada, pouco, mas já significativo, tanto que em frente ao Tertúlia era um ponto histórico de alagamento, né, com a ressaca, com a maré alta, não teve ali apontamentos de água brotar como acontecia no passado. Então, é uma obra que também está antenada com as questões de mudança global, de temperatura, do clima, né, e que já mostram aí os seus efeitos positivos. Terça-feira de sol nas cidades da Baixada Santista. Vamos conferir a previsão do tempo. Em Santos, o feriado da Revolução Constitucionalista vai ser de sol com algumas nuvens. Noite aberta, sem nuvens. A temperatura vai ser bem baixa, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Dia parcialmente nublado em Guarujá, sem chance de chuvas. Temperatura gira entre 14 e 24 graus. Em Cubatão, dia gelado e tempo nublado. Mínima de 15, máxima de 22 graus. Dia de sol com poucas nuvens na primeira cidade do Brasil. A temperatura em São Vicente gira entre 14 e 24 graus. Em Praia Grande, a temperatura continua baixa, com mínima de 15 e máxima de 23 graus. Não chove. Dia parcialmente nublado em Mongaguá, com mínima de 16 e máxima de 23 graus. A Catedral de Santos, um dos símbolos católicos mais emblemáticos da cidade, completou nesse sábado 95 anos. Inaugurada em 1924, a catedral está localizada no centro, bem no coração da cidade. Para comemorar a data, missa de aniversário, celebrada por Dom Tarcísio Escaramuça, bispo diocesano de Santos. A catedral é a igreja mãe, né, de todas as igrejas. E o aniversário da catedral é sempre uma solenidade litúrgica. E também se comemora em todas as outras igrejas, porque é um sinal justamente da comunhão, né, na igreja. A catedral passa a ser essa sede, né, símbolo desta comunhão. Mas principalmente nós celebramos a igreja viva, o corpo vivo de Cristo, né, que continua através da igreja, realizando a sua missão de salvação para todos. A catedral é conhecida por sua beleza na arquitetura e por ter peças de arte. Isso mesmo, aqui na Capela do Santíssimo, obras, pinturas de Benedito Calixto. Nas obras do aclamado pintor nascido em Itanhaém, Noé, o sumo sacerdote Melquisedeque e Cristo com os discípulos de Emaús. É um acervo histórico muito importante, né? E realmente é uma referência para a cidade, né? Realmente os turistas vêm aqui e se admiram da beleza dessa igreja, né? Dessa catedral, e é um marco também para essa beleza histórica de Santos, desse centro que precisa ser sempre mais revitalizado, né? Para que possa resplandecer sempre toda a beleza na história dessa cidade. Mais do que um cartão postal, a catedral é um símbolo de fé que resiste ao tempo e atravessa gerações. Meu filho, que hoje já está na casa do pai, foi coroinha dessa casa, né? Então, tem uma história de muitos anos. Emociona poder entrar aqui. É muita emoção, para mim é muito. Já passou muitos padres e aqui eu também estava, né? Então, a catedral para mim é a mãe, é muito importante. No próximo bloco tem futebol com o jornalista Ted Sartori. Nós voltamos já.
Futebol. O Brasil conquistou ontem sua 9ª Copa América. Na final, no Maracanã, a seleção venceu o Peru por 3-1. O Brasil abriu o placar no primeiro tempo com Everton Cebolinha, após boa jogada de Gabriel Jesus. O Peru empatou nessa cobrança de pênalti de Paolo Guerreiro. O time de Tite voltou a ficar na frente ainda na etapa inicial. Nos acréscimos, Gabriel Jesus fez 2-1. No segundo tempo, o Peru ficou com um jogador a mais após a expulsão de Gabriel Jesus aos 23 minutos. Mesmo assim, não conseguiu forçar o empate e ainda tomou outro gol. Richarlison, de pênalti, fez o gol do 9º título sul-americano do Brasil. E para falar mais sobre a Copa América e futebol brasileiro em geral, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu, um abraço a todos. Não foi muito sofrimento, Ted, diante da seleção do Peru, aliás, seleção que o Brasil já havia vencido na primeira fase por tranquilidade, 5-0, não é? E diante de um Maracanã com 60 mil pessoas, aliás, pela primeira vez, acho que a gente viu um estádio cheio, né, nessa Copa América. É verdade, Irineu. Olha, em alguns momentos o Peru foi melhor, principalmente naquele primeiro terço ali do primeiro tempo, o Peru foi melhor. Quando o Brasil faz o gol, o Peru estava melhor na partida, só que o Peru esbarrava na falta de criatividade para bolar jogadas, para ter as jogadas necessárias. Né? É um time limitado, né, do Peru. É limitado. Né? Não o dá trabalho também do querer exigir demais, né? O Gareca merece todas as reverências. As reverências em relação a esse time. Não, com certeza. Tem bons jogadores, é verdade, mas como conjunto, como técnica mesmo, não tem um time de técnica apurada para fazer frente ao Brasil. O Peru usou a mesma tática que tinha usado já contra o Chile, né? Meio no abafa, né? Quando começou o jogo, de alguma maneira tentou surpreender o Brasil indo para cima, né? Logo na saída do jogo. Exatamente. Aqui, dessa vez, o abafa do Peru durou um pouco mais tempo, né? No Itaquerão, na primeira fase, durou bem menos, né? O gol do Brasil saiu com 14 minutos, no Itaquerão, se não me engano, saiu com 5. Quer dizer, demorou um pouco mais tempo, mas era uma questão de tempo mesmo. Nós vimos a imagem agora há pouco ali, o Gabriel Jesus revoltado pela expulsão. Foi justa a expulsão ou não? Olha, eu não vi como justa não, viu, Irineu? Ali eu vi como uma disputa de bola em que o peruano dá uma exagerada, ele abaixa o corpo, chamada né? Cama de gato, né? Exatamente, ele dá uma baixada no corpo ali. O Gabriel Jesus não vejo como intencional, algo totalmente violento. E o peruano também fez um pouco de teatro, deu uma exagerada, né? Põe a mão no rosto e tal. Tá vendo? O Gabriel Jesus não pega no rosto dele. Chegou nem perto do rosto dele, né? Quer dizer, não foi para amarelo. Aí ele já tinha um amarelo, né? Acabou levando o segundo amarelo e o vermelho, mas não foi justa não. Viu? E o pênalti no Cebolinha? Também um lance absolutamente discutível, viu? Um jogo ombro com ombro, ali, um jogo de braço que... Aí é que tá, o Cebolinha... Em relação ao peruano, o peruano tem mais físico, né? Então qualquer jogo de corpo ali, você joga o Cebolinha para longe, né? Então, pela imagem vai dar para ver bem isso, olha lá. Vê como ele chega, ele talvez tenha sido um pouco imprudente, mas se você pensar em futebol, em jogo de corpo... Se fosse no meio do campo, por exemplo, não aconteceria nada. Não aconteceria nada, exatamente, lembrou bem, exatamente. Chama atenção, acho que pela diferença de físico, mas para mim é uma jogada normal. Pelo que você colocou, né, Ted? Imprudência, quer dizer, dentro da área, aí corre o risco, né, de... E você repara que se não fosse, poderia ter sido o jogador peruano anterior, que vinha um pouco antes dele, né? Poderia ter feito a infração. É verdade, já tinha um jogador no lance, né? Ele vem, ultrapassa. Bom, como a gente já falou de público aqui, temos que falar também de renda, né? Nunca se viu rendas tão altas nessa Copa, como a gente viu nessa Copa América. Ontem, por exemplo, 38 milhões de reais de renda. Mais de 38 milhões para um público pagante superior a 58 mil. E você vê, Irineu, essa renda poderia ter sido muito maior, porque mais de 11 mil não pagaram. Muitos convidados. Muito. Aliás, o público só não foi pior... que nós tivemos partidas aí, eu li, que tiveram, por exemplo, 8 mil convidados. Exatamente, porque a venda de ingressos foi um fracasso em muitos centros, em muitas capitais. Mas o custo estava muito alto dos ingressos, né? Tirando pela final, por exemplo, você tinha ingressos que variavam, levando em conta a meia entrada, né? Você tinha de 130 até mais de 800 reais.
Só que no jogo de ontem, por exemplo, havia cambistas vendendo ingressos a mais de R$2.000. Os cambistas ainda conseguiram vender? Conseguiam fazer isso, quando não eram pegos. Né? Então... Mas tentavam. Não, porque já estava preço de cambista, né? O preço oficial já era preço de cambista, né? Já era proibitivo, né? Acho que os cambistas estavam reclamando, falaram, muita concorrência com a gente aqui, né? Exatamente. Bom, a Argentina acabou ficando em terceiro lugar, depois de bater o Chile, 2-1. Na Arena Corinthians, exatamente, com muita chiadeira do Messi, né? Nós vimos um Messi que a gente não está acostumado a ver em relação a isso, não é? Totalmente diferente. No Messi, que é sempre um cara absolutamente comportado. E no lance, se você repara, Irineu, o Messi continuou comportado na medida do possível. Ele dá um abraço ali no Chile, né? Você só nota o Bedel em cima dele. O Messi não tentou não reagir, não reagiu, nem abria a boca. E o Bedel já tem fama de ser meio pitbull, já né? provocador. Como a gente costuma dizer também. Exatamente. Aí o Messi é um cara tranquilo, né? Você tenta... E para você ver, Irineu, como expulsão do Messi é um negócio raro. Foi a segunda expulsão dele na carreira. Na carreira dele, né? Da primeira. Foi na estreia dele na seleção argentina em 2005. E pelo Barcelona ele nunca foi expulso, Nunca foi. Você vê. Ele ficou, olha só, ele ficou 1 minuto e meio em campo nesse jogo aí que ele foi expulso pela primeira vez. Ele entrou no lugar do Lisandro Lopes, aí ele teve a camisa puxada e ele respondeu com uma cotovelada. 2005, amistoso contra a Hungria, a Argentina ganhou 2-1. O Messi já reclamou no jogo da derrota contra o Brasil, reclamou bastante, falou que estava tudo armado, né? Exatamente. O Brasil aí eu acho que o Messi, até o Tite o repreendeu, e muitos jogadores, até ex-companheiros de time, o repreenderam muito, porque o Gareca mesmo, na coletiva, falou que, puxa, para se falar de algo assim, você tem que ter uma prova contundente. Ter provas, né? E até ele falou em corrupção, né? O próprio Gareca falou... poxa, então você está chamando todo mundo de corrupto, todos somos corruptos, quer dizer, está generalizando a coisa, o Messi... Ele acabou nem participando da premiação depois também, não é? Não participou, acabou não participando. Também outro gesto lamentável. Agora há que se pensar que no ano que vem teremos mais uma Copa América, né? Exatamente, quase não tem, né? Overdose de Copa América. E justamente será também na Argentina, vai ser dividida, né? Vai ser dividido, uma parte na Argentina, outra parte na Colômbia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que se está tudo armado para o Brasil aqui, está tudo armado para a Argentina. Afinal, vai ser Argentina e Colômbia, então? Aí tem que decidir. Bom, no final de semana também já tem Campeonato Brasileiro, né, Ted? O Santos volta aí a jogar pelo campeonato contra o Bahia lá em Salvador. Aliás, na quarta-feira tem Copa do Brasil. Já tem Copa do Brasil. O futebol brasileiro já volta na quarta e depois no final de semana o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Aí o momento do Campeonato Brasileiro, né? Para alguns na Copa do Brasil, para outros no Campeonato Brasileiro, o momento do quanto foi benéfica ou não essa parada, né, em relação ao Santos e ao Bahia, né? E eu estava me lembrando aqui agora, que o Santos volta também com alguns jogadores já da Copa América, né? Acabou a Copa América, você já tem jogadores se reapresentando aí, né? O Derlis Gonzalez, o Cueva volta também ou não? O Cueva se reapresenta numas, né? Ele só se reapresenta depois desse jogo, tanto é que ele nem estará à disposição. Ele só volta no dia 17, ganhou 10 dias aí de férias. Aí. O Derlis já voltou. O Brian Ruiz também voltou, mas esse não está sendo aproveitado também. Dá para fazer um balanço desses jogadores do Santos que participaram da Copa América, Ted? Olha, no geral, o Derlis teve bons momentos. O Cueva, ele teve alguns bons momentos também, mas acho que, no caso do Peru, prevaleceu mais o conjunto do que o próprio Cueva. Talvez o melhor deles aí não está na Copa América é o Brian Ruiz, que foi para Costa Rica na Copa Ouro, né? Foi muito bem lá, né? Então... talvez tenha sido, o que não está tendo oportunidades aqui, talvez tenha sido melhor. Bom, o Santos é o segundo colocado com 20 pontos, o Bahia é o oitavo, né, com 14 pontos. Mas vem fazendo uma campanha também o Bahia vem fazendo interessante, uma campanha de né? Lá o Roger, né, exatamente, o técnico. O Roger tem feito um grande trabalho no Bahia. É o tipo do jogo perigoso para o Santos, ainda mais numa retomada de campeonato, né, Irineu? Porque, como eu falei anteriormente, os times estão voltando às atividades, o Santos fez 2 jogos treinos, o Bahia também retornando às atividades, quer dizer, um jogo perigoso para ambas as equipes. E como é que está a situação do técnico do Santos? Fala-se muito que ele tinha muitas propostas, pode ir embora, pode não ir embora, pode ficar, falta de pagamento, direito de imagem, essa situação política, vamos chamar assim, do Santos, como é que está, Ted? O Santos está acertando essas situações de direito de imagem, né, que sempre o direito de imagem é o que... é a maior parte do salário, né? E quanto às propostas do São Paulo, sempre que se fala em proposta do São Paulo, há uma negativa na sequência em relação a ele. Eu acho que o São Paulo só sai do Santos se for uma coisa assim
totalmente, olha, absolutamente... Acho que ele só sai se for para a Europa. Exatamente, com valores absurdos. Falar em seleção do Equador, seleção de lá não sei na onde. Mas eu acho que o interesse dele, do Sampaoli hoje, seria, de alguma maneira, valorizar a carreira dele, de retomar a carreira dele e voltar a treinar uma equipe com um mínimo de expressão na Europa. Esse é o meu pensamento, não sei. Não, mas tem mais sentido, porque que benefício traria ao São Paulo treinar uma seleção do Equador ou uma seleção do Marrocos, como ele chegou a se chamar, do Irã? O que acrescenta isso na carreira dele? Exatamente. Né? Se ele está tranquilo aqui, fazendo um bom trabalho no Santos, sendo valorizado, a cidade, ele praticamente foi adotado pela cidade, ele adotou a cidade, o time, quer dizer, não teria o menor sentido ele trocar o Santos por algo incerto dessa forma. Ted, obrigado, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, um abraço a todos. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau.